No vídeo de hoje, vou responder uma pergunta de nossos seguidores, que é como calcular a corrente de um motor trifásico. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre como calcular a corrente de um motor trifásico. A gente vai imaginar uma situação aqui onde a gente tem os dados de placa do motor, só que naquele campo ali onde fica a corrente está apagado e a gente precisa calcular a corrente desse motor. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal. Também segue a gente no Instagram para você receber todo o conteúdo do canal. Você pode mandar dúvidas também através do Instagram, então segue a gente lá no Instagram também. E também não deixa de curtir esse vídeo para que a gente possa cada vez mais produzir conteúdos como esse e também falar de sistemas de alta tensão, de transformadores, tudo isso que a gente que é de engenharia gosta muito, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem a placa de um motor trifásico que eu peguei aleatoriamente. Esse motor é trifásico, ele tem 1 cavalo de potência e funciona nas tensões 220 e 380, a depender do fechamento, se vai ser em triângulo ou estrela. Então, a partir dos dados de placa, né, a gente não está vendo o campo da corrente, a gente está imaginando que lá na placa do motor esse campo vai estar apagado, a gente não vai conseguir ver, também não vai conseguir medir, então a gente tem que calcular aqui. Então, como é que a gente calcula? Para calcular a corrente do motor, é só a gente usar essa fórmula aqui, né? A gente vai ter a potência em kW, tá? Ou em watts, né? A potência elétrica desse motor, a tensão entre fases, já que a gente está falando de um motor trifásico, a gente vai utilizar a tensão entre fases, tá? Raiz de 3, obviamente, já que é um sistema trifásico, o rendimento e o fator de potência. Então, se eu dividir a potência elétrica desse motor por todas essas variáveis aqui, a tensão, raiz de 3, o rendimento e o fator de potência, a gente vai obter a corrente aí nesse motor. Então, eu vou mostrar aqui para vocês de maneira bem fácil, tá? Esse cálculo é um cálculo muito simples. Eu vou mostrar aqui no Excel mesmo como é que a gente vai fazer, até para quem não tem familiaridade com o Excel, poder se familiarizar um pouco mais e ver que isso é uma ferramenta mais simples do que muita gente imagina, tá, pessoal? Tem gente que ainda hoje, 2021, não sabe mexer aqui no Excel, então por isso eu estou incentivando vocês a que comecem a mexer nisso, porque isso é uma coisa que já vem desde muito tempo e que ainda vai continuar por longos períodos. Então vamos lá, ó. Utilizando o Excel, como é que eu vou calcular a corrente desse motor? Primeiro eu preciso colocar todos os dados aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui, ó, a potência, tá? A tensão aqui embaixo, o rendimento, que a gente vai chamar de N, e o fator de potência. E aqui nessa coluna a gente vai colocar os dados desse motor. Então isso aqui, ó, é um motor que a sua potência é 0,75 kW. Eu vou colocar aqui em watts. Então eu vou colocar aqui 750 watts. A tensão desse motor, a gente pode escolher qualquer uma, dependendo da ligação. Vamos colocar aqui que esse motor está sendo ligado em estrela. Então a gente vai colocar aqui a tensão de 380 volts, tá? Que é a tensão do fechamento em estrela. O rendimento desse motor a gente também vai buscar aqui na placa, tá? Está bem explícito lá na placa do equipamento, tá aqui, ó. Rend é uma porcentagem, tá? Então 83% que a gente vai colocar aqui em decimal, então a 0,83, e aqui embaixo a gente tem o fator de potência, que é 0,82. Então todos os dados que a gente precisa para calcular a corrente do motor a gente tem, e é o que a gente vai usar aqui para calcular. Então nessa célula aqui eu vou colocar que a corrente I desse motor vai ser dada por igual, né? Toda a fórmula que a gente for usar no Excel, a gente tem que colocar o igual à potência do motor, dividido, aí abre parênteses para colocar todo mundo embaixo multiplicando, e aí eu vou multiplicar todos esses valores aqui, ó. A tensão, né, 380, vezes raiz de 3, que aí eu vou colocar o valor, né, 1,73 da raiz de 3, vezes o rendimento do motor que está aqui embaixo, vezes o fator de potência. Então, fechando aqui o parênteses, a gente tem todos os dados que a gente precisa, tá? A gente utilizou essa fórmula aqui, ó, e vai dar o Enter para calcular a corrente desse motor. Então, a corrente desse motor em ligação estrela é de 1,67 amperes, tá? Então, a gente vai comparar aqui com a corrente com a placa do motor para verificar esse cálculo, e a gente vai ver que bate exatamente aqui, ó, 1,7, né, que foi o valor calculado, e aqui, ó, a corrente do motor na placa é 1,7. Agora imagine que a gente precisasse da corrente do motor em delta. Como é que a gente faria? Da mesma forma, tá, pessoal? A fórmula é a mesma,
A única coisa que iria mudar aqui é essa tensão entre fases. Por quê? Porque na ligação em delta, a tensão é diferente, tá? A tensão que a gente está aplicando ali nos terminais do motor. Enquanto em Y a gente está aplicando 380 volts, aqui na ligação em delta a gente está aplicando aqui, ó, tá explícito aqui na placa 220 volts. E como é que eu faço para calcular? Eu posso utilizar até a mesma fórmula, eu só vou mudar o valor aqui, ó, ao invés de ser 380 eu vou colocar 220. E da mesma forma, né, eu vou colocar aqui. E da mesma forma, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular a corrente do motor ligado em delta. E ligado em delta, a corrente desse motor é de 2,89 amperes, que também bate perfeitamente, pessoal. Então veja que é um cálculo muito simples, tá? Calcular a corrente do motor trifásico. Então se você não tiver naquele momento a corrente do motor, você pode ali pela placa do equipamento, todos os dados vão estar lá, você pode calcular tranquilamente. E aproveitando que a gente está falando isso aqui, eu vou colocar mais uma camada aí. Imagina que você precisasse dimensionar o alimentador. Qual é a corrente que você precisaria utilizar? É essa aqui, a corrente que a gente acabou de calcular? Veja só, essa aqui é a corrente nominal do motor, é a corrente que ele vai estar funcionando, que está aqui na placa, é aquela corrente que você aplicando essa tensão, colocando a carga nominal, essa corrente é a que vai estar circulando. Mas para você calcular o alimentador, existe uma coisa que a gente precisa considerar, que é o fator de serviço desse motor. O fator de serviço é aquele fator multiplicador, que a gente deve multiplicar a corrente do motor para obter a máxima corrente que pode ser, ele pode passar pelo motor sem que esse motor sofra nenhuma avaria. Então, para que a gente precise calcular a corrente do alimentador, para que a gente possa calcular a corrente do alimentador, a gente precisa considerar também aí o fator de serviço, que nesse motor aqui, ó, FS é o fator de serviço, é de 1,25. Então a corrente do alimentador, que eu vou chamar de I2, ela é dada por a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço, que eu vou colocar aqui, ó, 1,25. Então a corrente do alimentador seria essa aqui, ó, 3,61. A gente está falando aqui de um motor de 1 cavalo, então é um motor com a potência muito baixa. Claro que isso aqui não tem tanto impacto, a gente sair de 2,89 para 3,6 amperes, mas imagina que a gente estivesse falando de um motor de 50, de 100 cavalos, de 200 cavalos. O processo de cálculo seria o mesmo, e essa diferença aqui, que é de menos de 1 ampere, seria de 10, de 20, de 100 amperes. Então imagina você fazer esse cálculo errado, qual é o impacto que isso teria, tá, pessoal? Então é importante você considerar aí o fator de serviço se você for dimensionar o alimentador. A dúvida aqui era sobre como calcular a corrente do motor, está respondido, mas eu achei legal aqui a gente adicionar essa camada e mostrar também como calcular a corrente desse motor para dimensionar o alimentador, beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente respondeu uma dúvida da audiência aí, vocês mandaram pra gente, que era como calcular a corrente de um motor trifásico. Espero que eu tenha atendido a necessidade de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, então também, ó, se inscreve aqui no canal. É muito simples, você pode mandar dúvidas pra gente, você pode acompanhar um conteúdo que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, onde a gente mistura um pouco de baixa tensão e foca principalmente aí nas subestações e sistemas de alta tensão. Também segue a gente no Instagram para que você possa receber todo o conteúdo do canal. A gente foca num conteúdo um pouco mais curto lá no Instagram, mas é um conteúdo que agrega muito valor. Então, ó, segue a gente lá no Instagram também. Também não deixa de curtir esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam interagir um pouco mais com esse universo de subestações, sistemas de alta tensão e também engenharia elétrica de forma geral. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.